num texto bíblico, eu separei aqui uma leitura que se encontra no livro de Amós, Amós capítulo 5. Eu quero ler só os versos 14 e 15, fazer um breve comentário. Deus tem falado muito conosco nesses últimos dias, de muitas formas, mas a temática tem sido muito a mesma. Eu tenho percebido que esse tema desse ano, de Romanos 12:2, que tem como frase de destaque, é conectados com a essência, não é isso? Vocês me ajudem aí se essa é a frase certa. Mas é importante que nós entendamos que é esse o foco do Senhor para 2026. Então, para que isso aconteça, nós temos que estar adequados a uma posição diferenciada, a um temor verdadeiro, a uma obediência constante. Amém? A paz do Senhor, meu querido evangelista José Rocha, Deus abençoe. Joelma Epifânio, é isso? A paz do Senhor, seja bem-vindo. Se eu errar o nome, vai perdoando aí. Às vezes eu não enxergo direitinho, não, mas o óculos está muito ruim, não. O óculos ainda consigo ler. Mas vamos fazer essa leitura, esses dois versos, Amós capítulo 5, versos 14 e verso 15. Glória a Deus, diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aí o verso 15: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Glória a Deus, graças a Deus. Como é importante nós assimilarmos textos que têm nos levado a esse tipo de despertamento. Nesses últimos dias o Senhor tem falado muito dentro dessa temática de se estar novamente conectado com a essência. Nós precisamos de perceber que temos que arrancar de diante de nós tudo que impede essa conexão. Está conectado com Deus, está de volta ao primeiro amor, está na prática dos mandamentos, está no cumprimento da palavra. Não é só ler Bíblia, não é só estar na igreja, não é só se posicionar e dizer que é membro de uma igreja. Hoje, nesse tempo, o Senhor tem mostrado que precisamos estar de fato envolvidos em nosso coração, num íntimo relacionamento com Ele, para que isso aconteça de fato, porque tudo que é superficial, tudo que é aparente, pode ser modificado com facilidade. Aquilo que você tem no seu interior, que está na profundeza do seu sentimento, hoje inclusive na live pela manhã, nós estávamos citando o texto de Colossenses. Eu quero só citar a expressão que Paulo deu em Colossenses. Eu quero falar a mesma expressão que ele citou, só para a gente entender. Olha o que ele fala aqui em Colossenses 3, o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas. Essa era a expressão que eu queria pegar, que estava me fugindo. Entranhas. Quando Paulo te leva para fazer com que algo em você esteja dentro das entranhas, ele está querendo que não só fique em você, não só esteja em você, mas faça parte de forma íntima de você. Isso é algo que não tem facilidade de ser retirado. Se uma pessoa, me desculpe a referência, talvez vocês tenham dificuldade para aceitar a minha referência, eu vou usar uma referência aqui, mas não está fora do sentido não. Se uma pessoa recebe um tiro e a bala entra no braço e sai pela parte de trás, um remendo resolve. Se a pessoa recebe um tiro e a bala passa de raspão, cria um rasgo na pele, uns pontos, alguma coisa resolve. Agora, se a pessoa recebe um tiro e ele entra no corpo da pessoa, alojando-se lá nas entranhas do corpo, não tem jeito, para tirar vai dar trabalho. Por mais que esse exemplo seja um pouco impactante, eu quero só que vocês entendam que o trabalho para tirar aquilo que Deus colocou em você nas entranhas, o adversário teria que suar muito, mas ele não tem fôlego para isso. Não há suor que o adversário possa ter, ou que o mundo possa apresentar, para arrancar aquilo de Deus que está nas tuas entranhas. Aquilo que está dentro, fazendo parte de você de verdade.
Porque teria que mudar muito de você. E no processo de tentar fazer isso, em algum momento você já poderia já ter se despertado e cortado o mal. Hoje eu preciso que você entenda isso. A palavra do Senhor nos leva a uma prática de fazer o bem, mas numa consciência transformadora, não só algo que você faz por um impulso, porque é uma ordem ou porque é um mandamento, mas é algo que você faz porque precisa de fazer parte de você. Você precisa de entender que aqui o texto de Amós está nos levando a uma consciência para que haja uma mudança de uma sentença. E isso não é feito só por um apontar de dedo. É necessário que se perceba uma mudança, porque o juiz que está decretando a sentença, ele não julga a aparência, ele não julga o externo, ele não julga somente aquilo que estão falando, mas ele julga o interior, a entranha, aquilo que está dentro. E ele fala, buscai o bem e não o mal. E esse buscai deixa claro que é algo que não se faz apenas olhando, quero bem, não. É ir atrás, procurar se envolver com, procurar ter aquilo, possuir. Hoje o Senhor nos mostra a importante responsabilidade de nós como igreja sermos de verdade o Evangelho, sermos de verdade a presença de Deus, sermos de verdade o bem, sermos de verdade o amor, sermos de verdade misericórdia. Por que eu falo sermos de verdade? Porque uma vez que Deus vem para dentro de nós e passa a habitar de fato no nosso interior, o que Ele é vai passar a nos influenciar de dentro para fora. Aí até aparecer do lado de fora, que dentro já passou por um embate, por um impacto, por uma revolução. Aí quando Wesley começar a externar a misericórdia, é porque ele já é plena misericórdia. Quando Wesley começar a externar a benignidade, é porque ele em seu interior já é plena benignidade. E isso, irmãos, tem um diferencial nesse tempo. Faz com que a gente pare de tentar impressionar, pare de tentar mostrar aquilo que você muitas das vezes tem dificuldade com a sua capacidade humana, porque uma vez o Espírito Santo estando de fato nas suas entranhas, dentro de você, te mudando, você vai perceber que as coisas que Deus quer que você faça fluirão, surgirão. Por quê? Você não vai ter que mais se empenhar para mostrar, eu sou. Não precisa mais ficar tentando mostrar que é, ou que pode, ou que faz. Não, a coisa vai fluindo naturalmente. As pessoas vão te ouvir falar e não vão resistir. Não pelo seu intelecto, não pelo seu potencial de raciocínio, mas pela graça que vai emanar a partir de alguém mudado por Deus. Hoje eu preciso que você entenda. Essa expressão, conectados, com a essência, eu pedi para me ajudar, não sei se alguém escreveu aí, mas acredito que seja essa frase correta. Isso significa que está de volta à origem. Deus criou o homem conectado com Ele. Deus criou o homem do pó, Ele assoprou a essência dele no homem, e isso o tornou alma vivente, o tornou pleno em Deus. O pecado tentou arrancar isso, nos separou, mas em Cristo isso volta. Em Cristo isso retorna. E hoje o Senhor nos leva a uma consciência. Em 2026 eu preciso que vocês voltem para a essência. Eu preciso que vocês retornem. Por quê? Porque o mundo está sendo bombardeado por coisas, está sendo influenciado por experiências ruins, está sendo enganado por inteligências falsas. Eu não vou poder entrar no mérito da questão da inteligência artificial hoje, porque tem coisas que precisam de ser ditas, mas o tempo não vai me permitir. Mas eu quero que vocês entendam que essa é uma forma sutil que o adversário arrumou para fazer com que o ser humano se sinta perto de um Deus de mentira. Um Deus que sabe tudo, um Deus que pode tudo, um Deus que faz tudo e que tira do homem a dúvida, tira do homem a angústia, mostra para o homem respostas que o homem não tem e que Deus tem, mas que o homem não quer achar em Deus por causa das renúncias. Então foi criado isso. São coisas que a gente não tem como falar em tão pouco tempo. Mas eu preciso que você entenda que tem solução para tudo isso. Essa solução se chama Jesus. Mas Jesus não vai poder vir para fazer. Ele está usando a mim e a você. É aí que entra a necessidade de estarmos conectados novamente com Ele. Mas de forma plena, de forma absoluta, de forma definitiva. Que você possa se permitir se tornar esse tipo de referência no mundo. Não mais alguém que está somando um caractere num hall de igreja.
não mais alguém que está ocupando uma cadeira no local específico em um templo. Isso tudo você vai fazer como um ato de religiosidade, é necessário a comunhão, é necessário congregar, mas você precisa de ir além disso. Você precisa de saber que Deus precisa que você esteja conectado a Ele de verdade. Para isso, ouça o que ele falou para nós: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Porque dizer que está com Deus é fácil, dar a paz do Senhor é fácil, cantar hinos como acabamos de louvar é fácil, buscar e orar e estar presente nos cultos, é tudo gestos fáceis. O difícil é que isso seja percebido quando você não está nesses ambientes, não está fazendo essas coisas. É você estar andando na rua e a sua presença, cheia da presença de Deus, influenciar alguém a ponto de essa pessoa falar: que é isso? Só um parêntese, estávamos nós viajando, eu e o pastor Paulo, tá aí o pastor Paulo Roberto, a paz, meu queridão, irmã Glaucia. Estávamos fazendo uma viagem, eu, pastor Paulo, irmã Glaucia e a minha esposa. Fizemos uma parada como milhões de pessoas fazem em um determinado local para poder usar o banheiro e nos alimentar de tomar um café, não lembro se era um café ou um lanche. E quando estávamos saindo, uma pessoa que trabalhava no posto lá do outro lado veio, chegou até nós e falou assim: vocês são servos de Deus, vocês são crentes, não são? Não tinha ninguém com Bíblia na mão, ninguém com placa de sou crente, nenhum neon piscando em cima do carro. E me permita dizer, nem estávamos de paletó e gravata, estávamos com uma roupa social para viagem, normal, coisa normal. Uma roupa, blusa normal, tudo normal para viagem. Mas o que faz com que você seja identificado? Aquilo que o mundo não enxerga sem a presença de Deus. É a graça, o diferencial. O mundo, quando olha alguém com a presença de Deus, eles percebem de longe. E eu e você precisamos mostrar isso com facilidade. Não gritando: eu sou de Cristo. Que é bom, pode falar também, não tem problema. Mas não é isso. O que vai demonstrar é aquelas tuas entranhas modificadas pela misericórdia, pela benignidade, pelo amor, pela mansidão, pela longanimidade, pela presença verdadeira de Deus. Que você possa se permitir ser esse tipo de crente. Ah, pastor, eu ainda não tive essa ação, não. Eu não consegui que me olhem. Pelo contrário, quando eu vou para a minha faculdade, quando eu vou para o meu trabalho, mal sabem que eu sou crente. Pois é, então ainda está em tempo. 2026, guarda isso. Deus marcou esse ano para reconectar-nos com a essência dele. Para que você não mais seja mais um, mas seja o diferencial. E isso é algo que Deus está precisando que nós nos empenhemos. Porque o mundo está caminhando cada vez mais para uma situação caótica. E a gente vê aí as pessoas como elas estão envolvidas com o pecado, com a lascívia, com a promiscuidade, com a violência. Não se tem mais limites, não se tem mais controles. Mas alguns dizem que não tem mais jeito. Eu digo, Jesus. Alguns dizem que não tem mais o que ser feito. Eu digo, Jesus. Enquanto nós pudermos declarar Jesus para essas pessoas, podemos com certeza ter a convicção de que ainda há uma solução. Amém? Que vocês possam crer nisso e se posicionar, porque isso é um ato nosso, não é de Deus, nem do Espírito Santo, nem de Jesus. Deus já fez o que ele tinha que fazer, o Espírito Santo já está onde ele precisa estar e Jesus está nos aguardando aonde nós temos que chegar. O que nós temos que fazer? Assumir a nossa posição. Deixe o Espírito Santo te preencher nas suas entranhas. Deixe o mover do Espírito Santo mudar o seu, para que você possa se tornar a referência que o mundo precisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Se deixar eu vou ficar falando direto, já são 15:01. Mas Deus é bom. E que o Senhor possa falar melhor nos seus corações, entendendo que estamos nesse tempo precisando disso. De sermos uma referência melhor nesse mundo. Amém? Edinaldo Batista, Pai do Senhor, meu querido, Deus abençoe. Satisfação, pastor Edinaldo. Deus abençoe cada um de vocês. Irmã Daniela Cavinato, a paz do Senhor Jesus, eu não sei, acho que eu falei certinho. Meu pastor Roque Manels, a paz, meu querido, satisfação tê-lo conosco aqui.
Amém, glória a Deus. Amém, irmã Janice. Está aí falando aí que na igreja é muito importante, mas os irmãos estão religiosos. A religiosidade tem o seu valor. Eu não prego contra a religiosidade. Agora, a religiosidade certa, que a palavra nos mostra, é aquela onde tem uma vida transformada, não só presente nos eventos, não só presente nas comunhões, mas também realizando a obra, que é o mais importante para a Igreja de Cristo nesse tempo. A paz do Senhor Jesus. Já cumprimentei o pastor Paulo Roberto, irmã Glaucia, Deus abençoe vocês. Cada um de vocês, irmã Maria Isabel, a paz do Senhor, satisfação. Cada um de vocês eu agradeço a Deus por suas vidas. Que o Senhor continue fortalecendo seus corações, sendo uma referência em suas vidas sempre. Amém? Adonias Fernandes, a paz do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Que sempre estejam entendendo que é nesse tempo que o Senhor preparou para a sua igreja agir de forma mais impactante. Nós somos privilegiados por estarmos nesse tempo. Não, pastor, é muito difícil. Não veja dessa forma. Nós estamos tendo a oportunidade de impactar o mundo com uma presença, vamos dizer assim, me permito usar essa expressão, surreal. É uma expressão estranha, né? Mas é surreal, do Espírito Santo. Nós temos que fazer uso disso. Eu tenho percebido, vocês talvez não vão entender de imediato, mas depois vocês vão compreender essa palavra agora. Mas eu tenho percebido Deus agindo no silêncio, aonde não se espera movimento, Deus fazendo coisas tremendas. E eu preciso que a igreja absorva isso. Que você que está me ouvindo entenda isso. Nós somos canal de Deus nesse mundo. Seja de fato isso. Amém? E o Senhor que quer nos usar desta forma impactante. Porque para esse tempo, olha o diferencial. No Antigo Testamento tinha os profetas, tinha os sacerdotes, tinha os reis, tinha lá todos os obreiros que trabalhavam dentro das suas funções, dos seus encargos no templo. Mas nesse tempo tem a igreja cheia do Espírito para agir. Me permitam falar isso. Qual o diferencial daquele tempo para isso? Eu já vou dizer para a gente não perder muito tempo do horário. Essa presença do Espírito Santo é Deus agindo em nós e através de nós de forma sobrenatural. E nós precisamos dar esse lugar para o Espírito Santo. Nós temos que parar de só pedir Espírito Santo para falar mistério, para falar língua, para ter visão, para ter revelação. Isso tudo é bom e é importante. Mas o mover do Espírito Santo em nós tem que ir além. Tem que trazer almas, tem que converter almas. Porque a palavra fala que o Espírito Santo é quem vai fazer isso. Ele convence o homem. Ele transforma a mente do homem. Ele liberta o homem. Mas o Espírito Santo não faz isso sozinho. Ele precisa de usar-nos. Porque senão ele não precisaria da igreja, era só o Espírito Santo ser solto na terra e ia mudando as coisas, mas não é. Deus resolveu colocar o Espírito Santo dele dentro de nós, igreja de Cristo. Então como que ele vai fazer todo esse mover? É através de nós. Que possamos dar lugar, dê lugar, permita ser essa referência, permita ser esse canal de bênção. Você vai ver que talvez você feche muita porta que o mundo vai querer te barrar, mas todas elas não vão prevalecer com o poder de Deus a partir da vida que o Senhor vai despertar em você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui olhando para o horário, olhando